Hoje é dia 11 de março de 2024. E conta-se que no dia 11 de março de 105 a.C., nesta data teria sido então inventado o papel. Neste dia, Xiaolong teria apresentado ao imperador Han Hoti, lá da dinastia chinesa Han, mostras de papel pela primeira vez. Relatos históricos sugerem que Xiaolong teria inventado o papel, apesar de recentes descobertas arqueológicas apontarem também que este material já pudesse ter sido inventado 200 anos antes. No entanto, teria sido a partir deste ponto da história que o papel teria passado a ser utilizado em larga escala em todo o mundo. Primeiro nas regiões da Coreia, Japão e Tibete, e mais tarde, então, em regiões como o mundo islâmico e a Europa. E sobre isso eu me lembrei do que está em Lucas 19:40. Olha só, eu digo a vocês, aqui palavras de Cristo, se eles se calarem, as pedras clamarão. Ora, o que tem a ver pedras com papéis? Eu lembro você que as pedras, elas, assim como o papel, são objetos, são inanimados, são irracionais, não passam de algo material, né? Não passam de matéria física. E nesse contexto de Lucas 19, Jesus, ele naquele momento havia recebido um jumentinho, todo preparado ali, adornado, para que ele adentrasse então Jerusalém e fosse aclamado rei. O povo, naquele momento, exaltava Cristo, querendo que ele se tornasse um líder, não apenas espiritual, mas também político deles. E aí foi quando então os fariseus fizeram o seguinte questionamento, está no versículo 39. Mestre, repreende os teus discípulos. E aí Cristo disse, eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras clamarão. Tem coisas que por mais que o povo, as circunstâncias, o sistema, qualquer coisa externa tente calar, não é possível calar. A verdade, ela sempre vem à tona. E ali, naquele momento, o povo dizia o seguinte, aclamando Cristo como rei. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Você sabe aqui a continuação dessa história, a gente vai estudando ao longo dos próximos dias, porque afinal de contas vem aí a Páscoa. Isso aflorou muitos ânimos políticos daquela sociedade e Cristo então foi condenado mais tarde, né? À morte de cruz, para que então o seu reino não fosse estabelecido. Mas mal sabiam eles que o reino de Deus transcendia o reino humano, se tornaria algo universal, né? E é sobre isso que a gente fala aqui todos os dias, quando a gente abre os microfones para falar da volta de Jesus. Entretanto, se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Nós precisamos clamar. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, Cristo também instando, convidando, insistindo. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Para que lado você tem ido hoje? O que você tem feito com o conhecimento que você tem recebido? Você tem testemunhado? Você tem levado adiante? Tem também proporcionado esta salvação, esta transformação que você passou para as outras pessoas? Você sabe que quando Cristo então foi levado até a cruz, né? Quando Cristo foi conduzido até o Gólgota, ele passou pela morte, mas ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, trazendo ali então esta luz sobre a morte, né? Essa esperança de vida eterna, de salvação, os discípulos pregaram como nunca antes e foram muito perseguidos. Mas, não esqueça, se tentarem calar essas vozes de pregação, até as pedras, até as coisas inanimadas, o papel, qualquer coisa, vai clamar também. E a gente vê isso ao longo da história. Os discípulos foram muito perseguidos, o povo de Deus passou por um momento tenebroso ao longo da história,
já se cumprindo o que estava em Apocalipse 12, né? Se cumprindo o que Apocalipse 12 deixou bem claro, que a mulher que estava prestes a dar à luz, deu à luz a um filho, que seria Cristo, e a partir de então passaria um tempo no deserto, passaria um tempo sendo perseguida por aqueles que não queriam que esse filho nascesse. Entretanto, nós somos convidados a seguir em frente. Como disse aqui anteriormente Tito Rocha e Leandro Quadros, né, no programa Na Mira da Verdade, que a gente não deixe de nos reunir como irmãos, como igreja, mas que a gente possa ser uma brasa junto ao braseiro, para que assim nós não nos apaguemos, para que a gente não enfraqueça, para que a gente siga firme nesse propósito. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, está cada vez mais próximo o dia da volta de Cristo. Então que o Deus que concede perseverança e ânimo dê para a gente um espírito de unidade, como diz Romanos 15, versículo 5, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz a gente possa glorificar ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aceitando-nos uns aos outros. E da mesma forma com que Cristo nos aceitou, que a gente possa então glorificar ao Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Você crê nisso? Você tem este desejo hoje também? Então convido você nesse momento a fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse início de semana, muito obrigado porque até mesmo as pedras, as coisas inanimadas, o papel, tudo isso pode falar, pode ser uma evidência, pode pregar da breve volta, do retorno de Jesus Cristo aqui a esta terra, nos proporcionando a salvação. Nos ajude a crer, a não enfraquecer na fé, mas a seguirmos firmes, pregando também o Evangelho para outras pessoas. Que o ide, fazei discípulos, pregai o Evangelho, possa ser uma verdade constante em nosso dia a dia. Que nós possamos fazer isso com amor, com desprendimento, e que assim nosso coração também possa ser renovado e transformado a cada dia. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados, abençoe aqui a cada ouvinte, cada pedido especial de oração. Oramos não por nossos méritos, mas por Cristo Jesus. Amém. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer ter acompanhado você ao longo desta manhã. Desejo uma ótima semana e a gente se encontra amanhã, se Deus assim permitir. Grande abraço, fique na paz e até lá.